Olá, sou Reginei José Módulo. Provavelmente você me conhece como Padre Zico, né? Minha formação, sou formado em filosofia pela UniOeste e também tive a oportunidade de fazer mestrado e doutorado na Universidade Lateranense em Roma, em teologia moral, e um master em bioética pela Regina Postulorum. E hoje estou aqui participando desta live aqui na SIC. Olá, muito bom dia a todos. Essa é a live das 10h30 da SIC, hoje segunda-feira, 5 de outubro de 2020. E o tema do nosso encontro, Igreja, Bioética e Desafios da Pós-Modernidade. E o nosso convidado é o Padre Zico, que acabou de se apresentar. Quero agradecer a todos que nos acompanham aqui pelo Instagram e também pelo Facebook. A gente vai tratar de temas bastante densos aqui. E o Padre Reginei José Módulo tem uma bagagem extremamente grande para nos informar e orientar a respeito disso. Ele é formado em filosofia pela UniOeste, é mestre e doutor em teologia moral pela Pontifícia Universidade Lateranense e mestre em bioética pelo Ateneu Pontifício Regina Postulorum em Roma. Tem experiência na área de teologia, com ênfase em teologia moral e bioética. Leciona no Instituto Arquidiocesano de Teologia de Cascavel. Esse é o Padre Zico, a quem eu cumprimento e agradeço a presença. Jean, sou eu que agradeço a você e toda a equipe aqui da SIC por esta oportunidade, por este convite, para a gente estar aqui nesse ambiente, né, de debates, de conversa, de diálogo, de troca de experiência e de conhecimento. Muito bem. Padre Zico, a humanidade jamais conviveu com uma interferência tecnológica tão grande como a de agora. Há inventos que vêm para melhorar e aperfeiçoar o cotidiano de pessoas e empresas, mas, por outro lado, há recursos que provocam até dependências perigosas. Há, inclusive, grupos, que passam a tratar da dependência provocada pelo celular e pelos seus aplicativos. Eu gostaria, como é que o senhor vê esse cenário? Realmente é uma situação que exige atenção e cuidado? Sem dúvidas. Primeiramente, Jean, eu diria que de fato nós estamos diante de uma grande mudança. Mas a humanidade sempre esteve diante de grandes mudanças. Talvez o novidador, ou a grande novidade aqui, seja a velocidade com que estas mudanças acontecem. Em linha de princípio, eu não sou um pessimista ou uma pessoa que vê todo esse avanço tecnológico, todas essas novas possibilidades como algo negativo, como se eu tivesse um saudosismo ou às vezes aquelas expressões, mas antigamente, né? Eu acredito assim, que a tecnologia ela vem para facilitar, vem para ajudar. Claro, tem seus efeitos colaterais que às vezes podem levar a graves dificuldades, assim como um medicamento que vem para curar, vem para auxiliar, mas pode trazer sérias complicações. E eu diria assim, uma das grandes complicações desta tecnologia no âmbito da comunicação, e sem sombra de dúvida o aparelho que creio que melhor expressa isso tudo é o celular, que até dá para a gente falar com ele, né? No sentido que ele faz praticamente tudo. Ele cria, sim, dependências, ele cria dificuldades e os profissionais do âmbito da psicologia, eles vêm estudando muito isso, principalmente na educação infantil, porque talvez você, eu e você que nos acompanha, alguns de vocês, nós fomos alfabetizados ainda no papel, né? Ainda alguns de nós têm dificuldade de digitar um texto, raciocinar. Às vezes alguns ainda jogam primeiro no papel para jogar no computador. Hoje a molecada já direto no celular, nem computador. Computador já é coisa superada no estilo tradicional, né? Mas isso gera sim a dificuldade porque, principalmente na fase da criança, essas ferramentas elas trabalham com cores, trabalham com luzes, elas despertam a nossa glândula pineal, chamam a atenção do nosso olhar e faz com que essa realidade virtual seja muito mais interessante do que a realidade como de fato ela é, né? A gente tem que dizer assim, a realidade virtual é algo da grande realidade, né? Ela se insere na grande realidade, a gente não pode descartar essa realidade virtual. O problema é quando essa realidade virtual ela absorve todas as realidades e no imaginário
da criança, posteriormente do adolescente, a vida passa a ser, né, como no mundo das ideias de Platão, falando da filosofia, né, ele vive no mundo das ideias. E quando ele se depara com o mundo da realidade, e as coisas funcionam de modo diferente, porque o virtual é só parte do todo, vem a dificuldade de lidar com isso. Vem as frustrações, vem a dificuldade de ter limite, porque o mundo virtual você cria os limites exatamente, né? E no mundo real os limites são impostos muitas vezes, né? Então, e no mundo virtual tantas vezes os limites eles são para ser quebrados, simplesmente as normas a serem ultrapassadas tantas vezes. Então, aqui há um desafio para a humanidade, como nós aprendermos a lidar com toda esta tecnologia. E quais os impactos disso, nem nossa geração pode dizer, porque nós ainda não somos frutos. Nós não somos ainda uma geração que cresceu com toda esta tecnologia. Nós não servimos de base, né? São as gerações que estão aí por chegar. Daqui 10 anos, 15 anos, é que elas nos darão de fato um feedback de qual o impacto que isso teve na vida social, na vida comunitária e na vida pessoal, e na saúde física, psicológica, emocional de cada um. Mais uma vez agradecer a todos que nos acompanham, em nome do presidente da SIC, Michel Lopes, e do vice, Genésio Pegoraro. Quem nos acompanha hoje na live das 10h30 é o Padre Zico, a quem novamente eu agradeço. Padre, é um grande processo, né? Como o senhor disse, é um choque de gerações que sofrem influências diferentes, né, da tecnologia. Uns estão mais inteirados e outros menos, e tudo isso, né, depende de como, né, a coisa vai se relacionar para lá na frente saber verdadeiramente qual é o impacto final, né? Talvez a gente não esteja lá, né, Padre, para ver isso. Né? Talvez não, mas acredito que ainda estaremos sim. Mas outra coisa interessante, a gente estava conversando no início do nosso encontro, antes de entrar no ar, Padre, é que todo mundo precisa, nesse novo momento, nessa nova era, se reinventar. E a gente percebe que as igrejas também estão indo por esse caminho, né? Por exemplo, a gente percebe que as igrejas estão, inclusive, fazendo com que as missas aconteçam de forma online. O senhor acha que a tecnologia, nesse sentido da missa especificamente, isso veio para ficar? Ou depois que passar o coronavírus, que a coisa tiver mais ou menos normalizada, as missas presenciais voltam com toda a força? Já também minha saudação ao Michel Genésio, né, que está aqui também presente. Eu vejo assim, a igreja é uma instituição de 2000 anos já. Se a gente, com a nossa pouca idade, tem que se reinventar a cada pouco, imagina quantas vezes a igreja já teve que passar pelo processo de revisar, né, de reinventar, mantendo sempre, é claro, aquele núcleo doutrinal e moral que é próprio, que é central, que a gente poderia dizer que é o núcleo duro da fé. Quanto à questão do modo de participar, nós adentramos uma questão bastante prática, pastoral. Diante de toda essa pandemia e da impossibilidade das pessoas se deslocarem, se aglomerarem, porque vida de comunidade implica contato, implica convivência, a igreja adentrou com mais força. Embora a Rádio Vaticana é pioneira quando a gente fala em termos de comunicação, né? Também a TV Vaticano é pioneira em termos de comunicação. O Papa Francisco vem aí com todas as ferramentas possíveis, ele se utiliza de tudo isso para se comunicar e, diga-se de passagem, se comunica muito bem. Bom, especificamente a pergunta, a missa. As pessoas continuarão assistindo-a online ou virão até a igreja? Aqui há de se fazer um trabalho, né? Eu acredito que a maioria não vê a hora de poder dizer, posso ir lá e me encontrar com meus amigos de comunidade, posso ir lá e estar na igreja mesmo, que é esse lugar tão místico, tão preparado, tão propício para a oração. Eu acredito nisso, mas o medo ainda é muito grande e é prudente que esse medo permaneça por algum tempo. Mas o medo, ele é salutar até o ponto em que ele é necessário. Quando o medo deixa de ser necessário e passa a ser um impedimento para a convivência social,
Quando o medo passa a ser um impedimento para que a gente dê passos e progrida, quando o medo paralisa, opa, agora esse medo ele se tornou doentio e prejudicial. E a gente não pode permitir. E aí a ação pastoral dos padres, dos agentes de comunidade, é justamente ajudar os leigos para que esse medo passe e a gente possa retomar a vida comunitária, de contato, de convívio, e que eu acredito que no fundo, na grande maioria, é uma ansiedade, é uma expectativa, é algo que se espera com muita vontade mesmo, né? Padre, eu recebi recentemente o Jean Matos, que é um professor universitário, um escritor, e ele disse que, eu acho que isso acontece em todos os meios, né? Quando o coronavírus passar, as pessoas vão se aproximar, reaproximar, porque está todo mundo doido por uma aglomeração, né? É isso que ele diz. Eu escutei uma piadinha desses piadistas, ele disse assim, quando passar o Covid, ele quer ir nos bailes só para abraçar, né? Ele quer ir na missa e fazer assim, ele até sugeriu assim, e a ideia ela é interessante, ele falou assim, os padres deviam criar a missa do abraço, né? Que todo mundo chegasse a se abraçar. É claro que ainda inicialmente a gente vai com prudência, tudo, e eu creio que certos contatos físicos serão repensados, certos costumes de cumprimentar até mesmo, pode ser que sofram algumas alterações. Mas nós somos seres movidos a sentimentos, né, Padre? Então, essa relação, essa proximidade, eu acho que vai nos acompanhar por muito tempo, né? Sim. Somos seres relacionais, Jean. O eu se reconhece a partir do tu, né? O eu se reconhece a partir do tu. É a qualidade de nossas relações e diz a qualidade da nossa vida e de nossa realização, né? Padre, da mesma forma que os religiosos, as igrejas estão analisando de uma forma bastante profunda esse momento que a gente está vivendo, tem muitos pesquisadores, cientistas e leigos também tentando entender o que é essa grande ruptura de eras, né? Que nós temos um individualismo bastante forte, existe um distanciamento de Deus, né? Infelizmente que isso gera um vazio tremendo na alma das pessoas, né? Um aumento de doenças que muitos dizem, inclusive psicológicas. O que eu gostaria de saber do senhor é o seguinte, o que há de verdade e mito, né, nesse debate que é tão denso? Jean, questão de religião, afastamento ou aproximação de Deus. Na década de 50, 60, filósofos como Nietzsche, Heidegger, Feuerbach, pouco antes, Wittgenstein, vários destes, preconizavam que chegaríamos no terceiro milênio com um mundo bastante ateu. Se nós formos fazer uma análise fria, o terceiro milênio é mais místico e religioso do que os fins do segundo milênio, quando estes profetas do ateísmo, vamos assim dizer, estavam tendo o seu auge. Hoje nós vemos uma procura muito grande, inclusive na Europa, basta dizer o crescimento do muçulmano, do mundo muçulmano dentro da Europa, que é uma busca por respostas religiosas e de sentido da vida. É uma busca por responder a anseios profundos do ser humano. O ideal que Francis Bacon vai colocar de que a ciência vai resolver todos os problemas, Auguste Comte com a questão do positivismo moderno, né? Como seria a resposta para tudo que é humano, nesse sentido fracassou. Ajudou em muitas coisas, sem sombra de dúvida, a gente não pode desmerecer o grande avanço que a humanidade pôde ter. Alguns podem olhar com pessimismo, mas nós tivemos avanços, nós temos uma paz mais duradoura do que antigamente, temos problemas sociais seríssimos, coisas para resolver, mas olhando a história da humanidade, a gente pode ser otimista. O que eu tenho a dizer sobre isso aí é que, de fato, não houve um abandono do religioso. Não houve eu diria, um crescimento, né? A questão da depressão, talvez esse também seja o motivo, o acúmulo de informações, o acúmulo de atividades. Antigamente você queria saber que horas são. Dava uma olhada para o sol lá, dizia, mais ou menos pela sombra está aqui. O teu ritmo era outro. O relógio da igreja ainda marcava com as badaladas, né? O relógio ainda ficava no bolso, né? Se puxava ele para dar uma olhada no relógio. Hoje você está toda hora alguém
está te comunicando o horário, o tempo, as atividades. Antes você trabalhava aquele horário e depois, principalmente quem é empresário, quem é mais autônomo, ele tinha, junto com os seus funcionários, um certo momento, um horário mais fixo. Agora o celular, é o WhatsApp, é isso que ele está trabalhando o tempo todo. Antigamente você ficar numa sala, por exemplo, ia no médico, tinha que esperar, um dentista esperar. Hoje ninguém espera, hoje todo mundo trabalha, né? Então, mas isso gera um estresse, isso gera um cansaço, porque nós levamos milhares de anos para adaptarmos a certas realidades e de repente nós estamos fazendo uma forçatura ao nosso organismo para que ele se adeque numa rapidez que não é habitual no ciclo da espécie, das mudanças e do crescimento, né? O próprio grau de informações, nosso cérebro tem uma capacidade de processar, assim como uma máquina tem uma capacidade de processar. E de repente o risco é que ele vai armazenando tudo sem processar, sem dizer isso é bom, isso é ruim. E nós sabemos que aquilo que é repetido, inclusive as grandes mídias trabalham isso muito bem, né? É tomado pelo nosso cérebro como verdadeiro, né? E depois isso na prática pode mostrar-se não salutar, não bom. Enfim, o que eu quero dizer é que e a pandemia trouxe um pouco de benefício nesse sentido. Será que a gente precisa mesmo viver desculpa a expressão, nesse pandemônio, né? Nessa aceleração tão grande assim? Será que a gente não pode ter na Europa cresce um pouco um pensamento do slow down, né? Vai mais devagar, desacelera um pouco, curte mais a tua vida, curte mais tua família, curte mais os teus amigos, curte mais tua espiritualidade, se conecte mais com Deus, com o outro, né? Eu acho que a pandemia traz essa reflexão que a gente não poderia perdê-la, né? Quero dar um recado aqui para quem nos acompanha, tanto no Facebook quanto no Instagram, que esse material vai ficar disponível no canal de YouTube da SIC, a SIC Cascavel. Então você que está assistindo, está ouvindo essas palavras de sabedoria, né, de serenidade aqui do Padre Zico, se tiver alguém que se relaciona com esse tema, que queira, né, conhecer mais a respeito desse assunto todo que a gente está debatendo, que é igreja, bioética e pós-modernidade, peça para que assista, então, no canal da SIC no YouTube. Padre Zico, a pandemia traz grandes lições para a gente. De certa forma, ela deu, né, ela promoveu esse processo de desaceleração, pelo menos em algum momento, para que a gente pudesse, de certa forma, repensar a nossa vida, as empresas, os empresários tiveram que se adaptar a uma série de mudanças, né? Foram incentivados e foram acelerados, por outro lado, o home office, o teletrabalho, ou seja, todo mundo de alguma forma tirou alguma lição, algum aprendizado que em algum momento vai contribuir para a sua vida. O que eu gostaria de saber é o seguinte, Padre Zico, se a igreja também, se ela faz uma análise desse contexto todo e se ela tira algum aprendizado desse movimento que é tão particular. Desse momento, né, que é tão particular. Nós já tivemos, e faz cerca de um mês, um encontro em Guarapuava, foi promovido pelo Regional CNBB Sul 2, justamente para discutir os impactos, as contribuições, as mudanças que essa pandemia trouxe para a igreja, o que isso poderia implicar na nossa atividade pastoral. É claro que a gente ainda não é capaz de tirar uma síntese muito completa, né? Tudo ainda é muito misterioso, muito difícil de compreender, né? É um fenômeno muito grande, algo muito grande. Mas nós sentimos a necessidade justamente de melhorar a nossa comunicação com os fiéis, né? Por exemplo, até que ele vinha na missa, nós tínhamos esse contato com ele. A partir do momento que ele ficou em casa, como que a gente vai se comunicar ou ele vai se comunicar com a comunidade, com a paróquia, com o padre, né? Essa foi uma questão que foi bastante discutida. Depois, assim, como que a gente pode ajudar as pessoas que têm a sua dificuldade de se locomover, de sair de casa? Porque a pandemia vai passar e muitos vão poder voltar. Mas a gente sabe que tem um certo número de pessoas que ela, por uma questão de idade ou por uma questão física, ela tem um limite para sair de casa. Então, quem sentiu, né, um pouco de solidão, de dificuldade, essa vontade de estar com os outros e não pôde ter, como que a gente pode, então, responder àqueles que continuarão
em casa, continuarão nesse ritmo por uma imposição, por doença, por questões de limitações físicas, como a gente poder se aproximar mais destes, né? Depois também a questão justamente da comunidade, como que a gente pode auxiliar que não percamos o sentido de comunidade, de vida de comunidade. Nós entendemos ser fundamental para o ser humano a convivência, os relacionamentos. Por mais desafios que a vida comunitária tenha, que não é fácil, né? E se dentro de uma família que é 3, 4, né? E aí vocês sentiram às vezes essa pandemia fazer, né? Algo vir à tona, emergir. Vida de comunidade, imagina, são milhares de pessoas, centenas de pessoas, é claro que a gente vai ter algumas dificuldades, mas também a riqueza. Os que souberam, por exemplo, aproveitar esse tempo de pandemia para conviver em família, souberam, ao emergir dos problemas, lidar com eles, sairão muito fortalecidos nos vínculos familiares, muito fortalecidos naqueles vínculos com aqueles amigos mais próximos, né? Descobrir o quanto eles são importantes. São lições que a gente vai aprendendo. Padre Zico, tem bastante gente assistindo, tem alguns mandando um abraço, cumprimentos os mais diversos para você, e tem o que me chamou a atenção aqui do Marafon, né? Que ele te chama de polenteiro, um padre nobre e um grande ser humano. Obrigado, Marafon, obrigado a todos. Viu? Tá, padre, daqui a pouco a gente entra, a partir da próxima pergunta, a gente entra na questão da bioética de uma forma mais incisiva. Mas até para que o senhor aproveite esse espaço e use esse momento para rebater e até para prestar informações como elas devem ser, né? Tem muita gente que critica a parte do clero que acaba, de alguma forma, assumindo uma posição mais política até do que religiosa, né? E fazendo defesas, inclusive, de pessoas que acabaram sendo condenadas pela justiça. Eu gostaria de saber como é que o senhor recebe isso e como o senhor argumenta, né, quando esse tipo de questão aparece. A gente não pode querer tapar o sol com a peneira e dizer que não existem religiosos mais identificados com A ou com B, né? E eu digo assim que, infelizmente, aqui talvez o termo de recíproca ele seja na sua mais estreita significação, né? Porque a reciprocidade implica, às vezes, e aqui eu falo de dois lados, né? Esse é um primeiro problema. O primeiro problema é a gente querer fazer a leitura do todo apenas tendo dois lados, né? Jamais isso é possível. O todo, ele é multidimensional, ele tem vários lados. E a gente sabe que nos últimos anos houve uma acirração de disputas ideológicas, não só no Brasil, no mundo todo, né? Após, por exemplo, a guerra, o mundo foi dividido em dois blocos. A gente tem que analisar por que hoje isso está acontecendo. O mundo foi dividido em dois blocos. Nós tivemos dois países numa Guerra Fria, né, Estados Unidos e Rússia. Era impossível, você até nos pactos internacionais, né, ou eu fazia parte desse acordo ou eu fazia daquele, né? Isso repercute na forma da Organização Social Mundial e dentro dos países. E é claro que a gente tem que estar muito atento, principalmente os religiosos, a saber que o que nos pauta não é algo humano, não pode ser. Não pode ser uma ideologia ou um pensamento filosófico ideológico, algo humano. Aquilo que nos pauta deve ser sempre o Evangelho. E o Evangelho, por vezes, ele pode, né, estar mais próximo daquele ponto desta ideologia e mais distante nesta outra. Eu me estendo um pouquinho porque é importante. Por exemplo, quando Leão XIII ele vai publicar a encíclica Rerum Novarum, qual é o contexto? Nós temos o capitalismo liberal nascente, ou melhor, se fortalecendo na sua essência, revolução industrial, jornadas de trabalho de 16 horas, 18 horas, crianças, tudo, uma situação muito difícil. E temos, por outro lado, o crescimento do comunismo numa velocidade enorme. E a igreja é desafiada a posicionar-se, e é onde começa o ensinamento da doutrina social da igreja. E nesse documento, o Papa ele inicia, são duas grandes partes. A primeira parte ele pergunta, é
o socialismo a solução, e ele descarta o socialismo como solução à problemática que estava lá acontecendo. Aí então ele pergunta, então qual seria a solução? E ele vai começar a falar assim, a busca dos valores, de princípios e dos bons costumes. É talvez bastante tradicional, né, essa resposta que o Papa vai dar. E em determinado momento da encíclica, ele vai reafirmar o direito de propriedade particular, que estava duramente sendo criticado, né? Vai reafirmar a liberdade de comércio. No entanto, vai também afirmar a liberdade de organização social, ou seja, não é apenas liberdade para o mercado, é liberdade também para as pessoas se organizarem. Isso significa sindicatos, entidades, todas as fundações, né? Isso significa também que a sociedade, ela é responsável de resolver os seus problemas também, e não somente Estado e indivíduo. Quer dizer, entre o Estado e o indivíduo, liberalismo no sentido extremo, não existe nada no meio, não existe o princípio de subsidiariedade. Subsidiariedade, mais do que dar alguma coisa, é permitir que a sociedade se organize para se subsidiar. Assim que é o grande exemplo, né? Estamos aqui nesse prédio de uma sociedade organizada. Quer dizer, dentro do modelo liberal primeiro dessa época, de 1891, isso seria uma coisa inadmissível no pensamento liberal. Ter uma organização, por exemplo, sindical ou representativa de classe, né? E o que acontece? Né? Resumindo assim, quando terminou a encíclica, a interpretação dela, o Papa é comunista. Por quê? Porque o Papa permitiu sindicatos. Outros, o Papa é liberal. Por quê? Porque reiterou o direito de propriedade particular e liberdade de comércio, né? O que eu quero dizer, o mundo é muito maior do que esta ou aquela posição. E o desafio do líder religioso, e não só do líder religioso, Jean, de todo líder de uma sociedade, é ajudar a ampliar horizontes. É ajudar a enxergar o que às vezes aquele óculos preto e branco não permite ver as outras colorações. É ajudar a ver o horizonte de tal forma que a gente não precise massificar tudo em A e B, né? E infelizmente temos sim, dentro da igreja, padres, até bispos, que acabam perdendo este horizonte do evangelho em si e acabam se comprometendo com uma ideologia. Mas a recíproca aqui também se aplica. Tem leigos fiéis que também perdem o horizonte do evangelho e acabam se identificando com uma ideologia, e quando a igreja não se identifica com essa ideologia, condena-a, dizendo que a igreja, né, não está sendo fiel à sua missão. Então esse também é um cuidado que aí os fiéis leigos devem ter, assim como nós, padres e bispos, devemos ter, né? O evangelho deve ser o grande norteador da nossa vida como cristãos. Muito obrigado, padre. Pedir para que quem nos acompanha, que se tiver alguma pergunta, que por favor passe aqui pelo Instagram, que daí eu consigo repassá-la ao Padre Zico e ele responde aqui, tá bom? Padre, não só a tecnologia, né, avançou muito nas últimas décadas, principalmente nos últimos 30 anos, mas a medicina também. Então, a partir de agora, a gente acaba entrando num campo em que o senhor fez, né, mestrado e doutorado, que é a questão da bioética. E eu gostaria que o senhor analisasse, primeiramente, dois temas que são particularmente interessantes e polêmicos ao mesmo tempo, que é a doação de órgãos e o tratamento com células-tronco. Bom, primeiramente, o mais simples, né? Aliás, os dois são muito tranquilos para a igreja. Primeiro, a igreja parte de uma tese, a defesa da vida. A vida tem que ser preservada, e se a gente pode favorecê-la, se torna até ético e moral que a gente o faça. Doação de órgãos. Papa João Paulo II, dirigindo-se, eu não vou ter precisão de data, né? Mas dirigindo-se aos médicos numa grande conferência que acontecia em Roma, ele disse assim: a doação de órgãos é um novo modo de caridade propiciado pelas tecnologias modernas, pela biomedicina. Ou seja, o
Papa João Paulo II, São João Paulo II hoje, vai dizer que doação de órgãos é um ato de caridade. Então, a igreja não apenas não se opõe à doação de órgãos, como ela diz que é um ato de caridade. E a caridade é algo que nós somos sempre motivados a realizá-la como um modo de concretizar o cristianismo. Então, a doação de órgãos, a igreja é totalmente a favor. O debate das células-tronco. No Brasil, nós temos uma situação bem pontual, a ADI 3510, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3510. Em 2005, o Brasil aprovou a Lei de Biossegurança. No seu artigo 5º, como um jabuti, vamos dizer assim, foi colocado um pequeno adendo que permitia... Bem, a Lei de Biossegurança tratava de vegetais, tratava de sementes, mas lá no seu artigo 5 falou de embriões, um único artigo dentro de uma lei, o que em si já deveria ser inconstitucional, porque são duas matérias distintas, uma lei não pode regulamentar matérias distintas. Assim sendo colocado que os embriões poderiam ser destinados à pesquisa, o então Procurador-Geral da República, Dr. Cláudio Fonteles, ele adentrou com uma ADI, ação de inconstitucionalidade, direta de inconstitucionalidade. E aí começou um debate, cuja sentença foi dada pelo Supremo no ano de 2008 e me parece que regulamentada apenas em 2013, aprovada de modo bem correto. Até então, no Brasil, nós padecemos, não temos uma regulamentação sobre a questão do uso de embriões para a pesquisa. Temos apenas alguns esboços de indiretamente aqui e o Conselho Federal de Medicina, que vai dar as normativas dentro do âmbito deontológico, não jurídico, portanto, do regimento pátrio, mas de uma deontologia médica, que vai orientar quantos embriões podem ser produzidos, podem ser gerados e quantos devem ou deveriam ser implantados. Mas o fato é que nós temos um excedente de embriões, porque muitos casais acabam produzindo, gerando esses embriões, mas depois não querem implantar, e aqui por diferentes motivos, porque são supranumerários, ou simplesmente porque esses casais, pedindo o exame de DNA, perceberam que estes embriões podem gerar filhos com alguma dificuldade física. E aqui nós estaríamos agindo no campo da eugenia, ou seja, se não é perfeito, se não tem essas características, não quero. E aqui nós adentramos um campo muito complicado, ainda mais com as possibilidades de melhoramento genético. Enfim, quando o uso das células-tronco, a origem dessas células não é embrionária, ou seja, eu não matei embriões para ter essas células. E na maca, em 2008, ele foi, daí 2013, me parece, prêmio Nobel Medicina, justamente quando ele descobriu, e era a tese que na época a igreja já afirmava, inclusive foi patrocinado esse pesquisador pelo Vaticano, com fundos pelo Vaticano. Ele foi Nobel por quê? Porque ele mostrou que é possível você regredir uma célula adulta ao estágio embrionário. Vejam bem, algumas pessoas vão ver isso como o elixir da longa vida ou da juventude, assim, mas ele reverte. Se até então a célula está programada para envelhecer, ele consegue fazer que ela sofra um processo de regressão, de rejuvenescimento, chegando ao ponto embrionário. Depois nós temos várias outras pesquisas que vão trazer mais conhecimento. Ou seja, se tornou desnecessário nesse aspecto você, para obter células-tronco, matar embriões. Você pode obtê-las a partir de outros tecidos de adultos ou até mesmo de placenta. Hoje células-tronco, o dente tem, praticamente todos os tecidos nossos hoje a gente já sabe que você pode ter células-troncos e até mesmo reverter ao estágio embrionário, porque tem as células-tronco adultas e as embrionárias. Aqui o discurso é bastante polêmico, mas sintetizando, a igreja é contrária ao uso de células-tronco? Não, desde que você não mate embriões. Pode fazer o uso total, dentro daquelas questões éticas que a própria medicina e os comitês de bioética também vão colocando para as pesquisas,
a igreja é favorável. Se você vai curar uma doença usando células-tronco, desde que não tenha matado um embrião para obter essas células, a igreja é favorável sim. Padre Zico, outra questão bastante polêmica, e o senhor inclusive se manifestou aqui no início dessa resposta, é a questão do aborto, né? E na França, recentemente, foi aprovado inclusive o aborto até nas semanas finais do processo de gestação. E muitos críticos dizem que o Vaticano não tem se pronunciado com clareza a respeito desse assunto, né? Que deveria ser uma informação, uma informação contrária a isso de uma forma mais contundente. O que o senhor tem a dizer a esse respeito? Veja bem, nós temos duas encíclicas que diretamente tratam do tema. A Evangelho Vitae de Paulo VI, já de 67, e temos, se não me falha a memória, 1995, a encíclica de João Paulo II, o Evangelium Vitae, que aborda diretamente o tema, e tem aqui em mãos, inclusive trouxe, porque sabia que alguma coisa poderia vir, né? Que é um pronunciamento da Congregação da Doutrina da Fé de 2008, Instruções Dignitatis Personae, né? Sobre algumas questões de bioética, e que inclusive vem a atualizar alguns ensinamentos de uma outra encíclica chamada Donum Vitae. Nós temos, na verdade, 3 encíclicas que tratam diretamente do tema, questões que envolvem questões de bioética, e vários pronunciamentos, várias instruções. O posicionamento da igreja é bastante claro. O aborto provocado é condenatório. A igreja defende a vida como princípio valor da organização da vida social. Entende que toda Constituição e que toda legislação não poderia abrir mão deste princípio. Se pegarmos a nossa Constituição, também no artigo 1º e no artigo 5º, ela vai estar colocando a questão. E todas, aqui precisamos de tempo, porque é muito interessante, né? Qual foi a grande reivindicação da humanidade? E tem um autor chamado Foucault, que em defesa da sociedade ele tem um livro e vai dizer: sempre foi tirar do soberano o poder de me matar. Antigamente o pai era a pátria potestas, né? E no direito romano a gente vai encontrar isso muito claro. Essa pátria potestas foi tirada, ou seja, o pai poderia matar os filhos, foi tirado dos pais. Então até a partir de um golpe de estado que foi dado em Roma, onde Brutus tenta matar o seu pai, e aí o pai manda matar todos os filhos e diz um grande discurso lindo: vós sois meus filhos, dizendo à população. Olha a perversidade do termo. Se o pai tem poder de morte sobre os filhos, e vós agora, com os filhos que tentaram matar, foram mortos, vós sois meus filhos, quem que assume esse poder de vida e morte é o soberano. E desde então na história começou desta forma o líder do poder político a ter o poder de mandar matar, independente de julgamento e tudo mais. A humanidade vai progredindo, vai criar títulos de cidadão e tudo mais. A Revolução Francesa, vai dizer os direitos do cidadão, do homem e do cidadão. Porém, quando chega a Segunda Guerra Mundial, o que Hitler faz? Você não é cidadão alemão. Tira o título de cidadão dos judeus, dos romenos, dos ciganos, assim dito, dos deficientes físicos, dos comatosos, e simplesmente manda para a fornalha ou para os campos de concentração ou máquinas de gás. Mata. Opa, a humanidade desperta. É preciso proteger a vida de modo mais forte. O título de cidadão não basta porque ele é um título político. Tem uma obra de Hannah Arendt, A Banalização do Mal, onde ela trata isso muito bem. Também numa outra obra dela, Origens do Totalitarismo. Então, como que a humanidade se protege? Pós Segunda Guerra Mundial, Declaração dos Direitos Humanos, quer dizer, não é do cidadão mais. Todo ser humano tem direito à vida. Mas existe esse debate na modernidade, de quando alguém passa a ser de fato uma vida humana. E a igreja, baseando-se em dados da biologia, ela entende que o início do desenvolvimento de um ser humano se dá com a fusão dos gametas, ou seja, com a concepção. Por isso, desde então, no entendimento da igreja, essa vida deveria ser protegida. Mas existem aqueles que pensam diferente. No caso da França, agora dia 3 de novembro, Trump deve nomear
um novo nome para a Suprema Corte. Tudo indica que ele vai nomear uma católica até bem radical, vamos dizer assim. E assim seriam 6 votos a 3. Tudo indica que os Estados Unidos, seria difícil ele reverter a sentença, né, que foi dada a questão do aborto, mas que vai dar liberdade para os estados americanos decidirem acerca dessa legislação. E aí os estados que são tidos como mais conservadores certamente reverterão, e o aborto em alguns estados dos Estados Unidos, tudo indica que vai ter uma reversão. A França vai numa direção, alguns países vão em outra, né? E teóricos nesse sentido nós temos muito. Em Gerhard, Peter Singer, por exemplo, vão dizer que até 2 anos você pode matar criança até 2 anos, porque ela não é capaz de expressar seus desejos, sua racionalidade e tudo mais. Aqui é um debate muito difícil, muito difícil. Padre, para deixar esse ponto da nossa entrevista ainda tenso, outro tema polêmico aqui, eu vou encurtar a pergunta para que o senhor tenha mais tempo para responder. E quanto à eutanásia, quais são as linhas gerais que o senhor entende? Então a igreja vai defender a vida desde a concepção até a sua morte natural. Veja bem, o conceito é claro, é morte natural. A palavra eutanásia tem uma tradução muito bonita, seria o morrer bem, né? Mas ela implica a provocação da morte. A igreja tem 3 conceitos aqui que seria bom a gente entendê-los: eutanásia, ortotanásia e distanásia. A ortotanásia, a palavra orto significa o correto, então seria um proceder correto. A ortotanásia, deixar que a vida siga o seu ritmo. A distanásia é aquela pessoa familiar ou tal que não quer morrer de nenhum jeito, não aceita e impunha tudo quanto é recurso de medicina, de tecnologia, e não deixa que a pessoa parte. E aqui nesse sentido o Papa João Paulo II, quando ele estava indo para o Hospital Gemelli, foi quando ele morreu, no caminho ele disse uma frase, já praticamente uma das últimas frases conscientes dele: lascia-me morire, deixa-me morrer. Por quê? Porque se ele não falasse nada, com certeza, acha que iam deixar o Papa morrer? Eles iam aplicar todo e qualquer recurso que a medicina mundial disponibiliza para mantê-lo vivo. Mas a que custo? Com que qualidade? Sofrimentos, inclusive custos econômicos. Medicina é uma coisa que é muito cara. E dentro da bioética existem 4 princípios básicos, né? Primeiro, beneficência, agir sempre para o bem; não maleficência, nunca agir para o mal; autonomia, respeito à autonomia do sujeito. Se eu não quero fazer o tratamento, não me pode impor o tratamento, né? E justiça. Os recursos são escassos, a gente não tem recursos para tudo. Então é uma decisão difícil às vezes para os médicos, quem atender, não atender. Enfim, distanásia seria, com todos os custos humanos e materiais, prorrogar, insistir naquela vida, não deixar que ela parta. E a eutanásia é você simplesmente privar a vida ou de água, ou de alimento, ou de respiração. Ora, nenhum de nós sobrevive sem água, sem alimento, sem respiração. Ou ainda provocar de modo ainda mais direto, dando uma medicação ou alguma coisa, provocando a morte de modo direto. Então, a provocação da morte de modo direto, ou a retirada do oxigênio, da hidratação e da alimentação, a igreja condena. Mas a igreja obriga que seja colocado todos os recursos de medicina disponível? Não. Aliás, desaconselha. Chega um momento que tem que aceitar a morte como um momento da tua passagem pela nossa fé para junto de Deus. Obrigado, Padre. Nós recebemos agora há pouco aqui uma pergunta do Rogério Ávila, que vai tornar esse debate um pouco mais leve, porque são assuntos bastante tensos, né? Mas que a gente não pode fugir deles, né, Padre? O que ele pede aqui é o seguinte: qual que é a sua opinião e qual que é a importância, né, da criação da pastoral política aqui em Cascavel? A pastoral política é uma tentativa, nós estamos no campo da moral social, né?
Na verdade, o meu doutorado é na área de bioética e o master também de bioética, mas o meu mestrado é na área de social, né? A pergunta é muito pertinente. Esse projeto, essa iniciativa de pastoral política, ela surge da gente perceber que nem sempre há um comprometimento do cidadão e do cristão com a política. Às vezes as pessoas logo pensam em disputa eleitoral. Não é o intuito primeiro da pastoral política. O intuito primeiro é dizer a você cristão, de modo particular a você católico, que você não pode ser indiferente à política, por mais que você não goste de certas coisas. Por mais que você abomine certos comportamentos, mas você não pode ser indiferente à política, porque a política determina todos os rumos da vida social, ou quase todos, boa parte pelo menos. A gente é afetado diariamente pela vida política. Tem em Juízes 9 uma passagem muito interessante. Chegam para a videira e diz: reine sobre nós. Ela fala: e o quê? Eu deixar de ter os meus frutos, o vinho, lá, lá. Ela diz: não. Chega para a oliveira. Ela fala: o quê? O azeite, o óleo, lá. Não, né? Aí chega para a moreira: o quê? Eu deixar meus frutos doces? Não. Aí chegam para a espinheira: reine sobre nós. Aí a espinheira fala assim: claro, vinde, eu vos abraçarei, né? Olha a sabedoria dessa parábola. Muitas vezes nós padecemos e sofremos os espinhos em nossa carne, assim como Jesus na cruz, porque nós somos alheios à vida política. Então, o primeiro intuito é que todo católico não veja a política na sua essência como algo ruim ou negativo, mas como um campo de missão para que o evangelho seja vivido. Depois, um outro âmbito é provocar os fiéis que eles assumam certos papéis, ainda não partidários em si, nos conselhos, nas associações. Infelizmente, já vamos dizer abertamente, a maioria das associações de bairro se tornou mecanismo eleitoreiro, né? A maioria de certas associações na cidade se tornaram ninho de produção de certos candidatos. É como se toda essa vida social começasse a ser abraçada pelo político. E a gente não pode permitir que o político abrace isso tudo. Por quê? A gente não pode permitir que haja uma coincidência entre Estado e sociedade. Sociedade é algo muito mais amplo, muito maior. O Estado é um órgão, né, que rege a vida social, mas a sociedade é muito mais ampla. Então é preciso que a gente estimule o cidadão que ele ocupe. Eu volto a falar da SIC aqui, ó. Olha que importante essa entidade, o que ela já fez por essa região e o que ela há de fazer, né? Isso é fazer política também, né? E faz de um modo, às vezes, até direto mesmo, né? Depois, tenho a dizer, chega o momento de estimular membros que disputem o pleito, que coloquem o nome deles. Eu sei que é difícil, às vezes, para uma pessoa de bem, porque logo quando ele põe o nome dele para análise, os eleitores não têm maturidade. O interpretam como alguém que está querendo se aproveitar, ou simplesmente não dão respaldo para uma pessoa de bem, porque ainda boa parte dos eleitores são imaturos. É verdade, os políticos são boa parte reflexo nosso, né? E aí sim, tentamos organizar, nós demos um curso para 90 pré-candidatos a vereador, concluiu-se semana passada, também alguns pré-candidatos a prefeito participaram, foi aberto, todo católico que deseja disputar um pleito, conversando com o seu padre, poderia sujeitar o seu nome, e foi um momento de preparação. Alguns adentraram, algumas comunidades fizeram um caminho mais arrojado, outras comunidades menos, cada comunidade tem aqui também um espaço de liberdade para agir, para atuar. Então a pastoral política, ela nasce com esse intuito. Não é um projeto de poder da igreja, não é um projeto de domínio, é um âmbito missionário que nós não conseguimos adentrar e que a gente pretende adentrar com a palavra, não no sentido do dogma, mas no sentido de ajudar a vida social. É um serviço, né? Jesus diz, toda autoridade é serviço. Pedro não queria lavar os pés de Jesus, Jesus falou, então você sai daqui, porque daí você não serve, né? Então assim, quem não serve, não serve, né? Em termos de autoridade. A autoridade, quando a gente entender essa proposta de Jesus, que toda autoridade é um serviço para a comunidade, as coisas
começam a mudar. Talvez essa seja a grande missão da pastoral política. Padre Zico, a gente está chegando ao fim do nosso encontro, mas recentemente nós recebemos aqui na SIC um francês, um pesquisador chamado Michel Maffesoli, eu acredito que o senhor conheça, e ele falou de coisas muito interessantes que estão acontecendo e que muitos não entendem, porque realmente é um processo doloroso, que é o fim de uma era da modernidade e o começo da outra, que é a pós-modernidade. Na verdade, é um processo que se arrasta já há muito tempo, desde a década de 1970, e com certeza a igreja está se aprofundando nisso, porque, segundo o que o Maffesoli disse, muitas coisas tendem a mudar. Inclusive a questão do individualismo, as pessoas tendem a viver em tribos, ou seja, diversas mudanças, né, passam a ser incorporadas na sociedade a partir da pós-modernidade. Como que a igreja se prepara para esse momento, Padre Zico? Bom, se isso acontecer, para a igreja seria algo bom, né? No sentido que a igreja ela estimula os grupos que se reúnem para rezar, para resolver, para partilhar. A própria igreja é dividida em paróquias, capelas, comunidades, né? Mas eu vou um pouquinho mais além, Jean. Talvez nem todos consigam captar assim. O liberalismo puro, do Estado mínimo mesmo, ele não quer o Estado participando da educação, da saúde, moradia, nada. Isso não seria tarefa do Estado. Respeitamos quem assim pensa. Qual que é a ideia de fundo desse pensamento liberal? Então a gente tem que voltar a Adam Smith, voltar a Locke, para a gente entender esse pensamento, principalmente o John Locke. Ele vai dizer, aqui está o Estado, aqui está o indivíduo. Nesse meio, nada. Então, o liberalismo puro, na sua essência, é individualista. Não no sentido pejorativo, como às vezes entende uma pessoa egoísta, fechada. Não nesse sentido. É individualista porque aqui está o Estado e aqui está o indivíduo. Entre o Estado e o indivíduo, nada. Quando a gente aceita que é lícito que exista, por exemplo, as organizações sociais, a gente não está sendo um liberalista verdadeiramente puro, né? Nós já estamos dando algumas brechas. Mas o que eu começo a perceber é que a sociedade, de fato, ela começa a questionar de modo prático, se não teórico, esse liberalismo puro. E o cooperativismo, por exemplo, é uma grande resposta a esse pensamento. Nós estamos numa região, se não tivéssemos o cooperativismo, seja no sistema financeiro, né? Crédito Pavel, Sicob, Cressol, Sicredi, Uniprime e assim tantas outras que eu nem tenho conhecimento. Se não tivéssemos o cooperativismo, na questão do agronegócio mesmo, atuando na nossa região, todos esses empregos, toda essa economia que é gerada por meio dessa organização social, como estaria a nossa região, por exemplo, nesse momento de pandemia, né? Então, eu sou muito otimista nesse ponto e acredito que aquilo que Leão XIII disse lá em 1891 começa na prática ser colocado. A própria sociedade se organizando, adentrando o mundo da economia, adentrando o mundo da organização para dar respostas para ela mesma, né? E aí, nesse sentido, essa tendência de ser tribo, de ser parte. Quando fala tribo, o Jean já dá uma... porque eu sei da história O Jean era músico, gente, vocês sabem, né? Então, assim, tinha uma banda, não era a época da tribo, uma coisa assim, né? Então, é uma tendência, né, de grupos resolver os seus problemas. A gente só tem que ter um cuidado para não ser guetos, ser grupos, mas não guetos, né? Porque o gueto ele não olha além de si. O grupo ele olha a si, mas não perde o seu olhar mais amplo, né? Então, padre, tem mais uma questão aqui, mas o nosso tempo tá bem pequeno agora. Eu vou agradecer o senhor já, em nome do Michel, em nome do Genésio, por ter participado dessa live. Daí eu vou deixar essa pergunta no ar aqui. Gostaria que o senhor desse uma resposta bem breve, até para a gente respeitar o horário do Instagram, que está no fim, que é: o Brasil e o mundo estão divididos, estão polarizados, como o senhor colocou. O que a igreja
está fazendo ou pode fazer na tentativa de unir isso de novo, fazer com que as pessoas coloquem a ideologia de lado e se integrem, né, como pessoas, como humanos, como sociedade. Quem nos acompanhou, então, o Reginei José Módulo, Padre Zico, que é formado em filosofia pela Unioeste, é mestre e doutor, né, lá em Roma, na Itália. Obrigado, padre. Gostaria que o senhor, então, encerrasse com essa resposta. Eu encerro com uma frase de um professor meu, professor Moreira, de filosofia. Quando eu tinha 20 anos, eu escutei essa frase e nunca esqueci. Certeza tem quem quer, verdade tem quem pode. Então, quando você tem certeza de uma coisa, pergunte o que esse cabeçudo, essa cabeçuda está entendendo, está vendo que eu não estou vendo. Porque, linha de princípio, ninguém é um maldoso. Linha de princípio, ninguém quer prejudicar o Brasil, ninguém quer prejudicar o outro. Eu sou otimista quanto à natureza humana. Aqueles que às vezes discordam, mas está pensando no bem ainda, né? Então, assim, o que ele está vendo, o que ela está vendo que eu não estou vendo? E o que eu estou vendo que ela não está vendo? Então, o diálogo. Se estamos aqui e ali, eu acho que talvez quem está aqui não pode chegar aqui, mas pode chegar no meio. Quem está aqui pode não chegar aqui, mas pode chegar no meio. Se os dois chegarem, a gente vai ter um entendimento. E no entendimento reina a paz, reina o progresso, a prosperidade, né? Então, que a gente tenha essa abertura. Jesus foi o grande mestre para isso e que ele seja de fato a nossa inspiração, principalmente, né, para quem é cristão. Obrigado mais uma vez ao Padre Zico. Quero agradecer aqui o pessoal da Cassiopar, o pessoal do Codesc que acompanhou essa live, muito obrigado. Agradecer ao pessoal do Instagram e também do Facebook. E até a próxima.